Capítulo 4. Vamos ler os versos 13. Efésios 4, verso 13. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos ainda à epístola aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ainda no capítulo 2, os 2 primeiros versos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vamos orar. Amado Pai Celestial, levantamos nossos olhos para Ti, com reverência, temor e expectativa, suplicando-Te que repouse sobre nós Teu Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, e nos traga entendimento das Escrituras. Abre, Senhor, Tua palavra para nós. Assim Te suplicamos. Queremos ver a Jesus. Queremos ver o significado de Tua palavra lida. Por isso rogamos ainda a Ti, ó Santo Espírito, ser o nosso mestre nessa noite. Fala aos nossos corações. Realiza a Tua obra para o louvor da glória do nosso Senhor Jesus. Assim oramos, nesse precioso nome. Amém. Meus amados irmãos, que desafio é falarmos algo sobre vida prática da igreja em uma reunião. Há em torno de 50 menções no Novo Testamento que se utilizam da palavra alelon,
que foi traduzida nas nossas versões de diversas maneiras, significando a mesma coisa. Mutuamente, uns aos outros e reciprocamente. Ou seja, as três coisas são exatamente a mesma coisa. Allelon. E esse termo aborda exatamente a relação que nós precisamos ter como membros do corpo de Cristo. O que nós devemos fazer uns aos outros e o que nós não devemos fazer uns aos outros. E essa é a vida prática da igreja. Amai-vos uns aos outros. Esse mandamento resume todo o significado do uns aos outros no Novo Testamento. Mas há muita coisa debaixo desse amai-vos uns aos outros, servir uns aos outros, exortai-vos uns aos outros e muita coisa mais. Então, esse aspecto positivo, amai-vos uns aos outros. Mas também há várias escrituras sobre o aspecto negativo. Por exemplo, Gálatas 5. Se vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, seria um grande desafio para nós examinarmos esses textos em uma reunião. E não é esse o encargo dessa noite. Na verdade, nós nem entraremos nessas menções especificamente. Então, buscando uma direção diante do Senhor para esse tempo único que teremos nesse assunto tão importante, a vida prática da igreja. Meu desejo é partilhar um pouco, até onde for possível, sobre 3 palavras que são extremamente importantes, extremamente atuais e que tocam de maneira profunda o significado da vida prática da igreja. Então, desde já vou colocar quais seriam elas. A primeira, unidade. Meus irmãos, quanto se fala sobre unidade nos nossos dias? O que significa unidade? O que significa unidade do Espírito e unidade da fé? Está aí nos 2 textos que nós lemos, Efésios 4, 3 e 13. Unidade. Que palavra sublime é essa? Que palavra importante é essa? Quanta necessidade temos de realmente recuperar o significado dela. E quando a partilharmos, que o Senhor nos ajude a ver o porquê, tanto da sua importância, quanto então da necessidade de recuperar o verdadeiro sentido de unidade, para que possamos viver em unidade. A segunda palavra, ministério. O que é ministério? O que significa ministério? Qual é a origem do ministério? Como se pratica ministério? E, finalmente, a terceira palavra, tão importante quanto as outras, testemunho. O que é testemunho do Senhor? Em que consiste o testemunho do Senhor? De que maneira o Senhor encontra caminho para que haja uma expressão do testemunho do Senhor? Sabe, meus irmãos, são décadas e décadas e décadas. Vamos nos atrasar a 50 anos atrás. Eu tenho idade para me lembrar desse tempo, alguns aqui ainda não. Essas palavras assumiram um significado, por causa da sua importância, bastante confuso, desde há 50 anos atrás até aqui. O que é unidade do Espírito? E como essa unidade pode ser vivida e experimentada entre o povo de Deus? Será que a unidade se baseia em práticas comuns? Será que unidade é igual a uniformidade? Será que se nós tivermos unidade de formas, de métodos e de práticas, isso é a unidade do Espírito? São perguntas muito importantes e precisamos enfrentá-las. Ministério, a mesma coisa. O que é ministério? E testemunho do Senhor.
Será que testemunho do Senhor consiste em uma espécie de molde que pode ser transportado para qualquer região que seja? E se esse molde for ali implantado, então isso significa que haverá ali o testemunho do Senhor. Será que é isso? No livro de Êxodo, há muitos elementos de ouro quando se descreve, por exemplo, o tabernáculo. Muitos elementos em ouro. Mas há duas coisas, dois elementos de ouro ali, que têm um contraste muito significativo. E estão no mesmo livro, o livro de Êxodo. Por um lado, nós temos na descrição do tabernáculo o candeeiro de ouro. Ouro puro, ouro batido, obra de artífice. Obra que até onde nos consta, os judeus que buscam reproduzir para uma futura reconstrução do templo, não conseguem encontrar um caminho para que esse instrumento seja feito como é descrito nas Escrituras. Obra batida de ouro puro, uma escultura de peça única, com 7 hastes, com flores, maçanetas e etc. Em Êxodo 28 vai dizer que o Senhor encheu do Espírito, Êxodo 30, que o Senhor encheu do Espírito de sabedoria aos artífices. Ele encheu do Espírito de sabedoria, para que então eles fizessem esses móveis e utensílios do tabernáculo. O outro elemento de ouro no livro de Êxodo é o bezerro de ouro. Enquanto o candeeiro era feito com golpes de cinzel e martelo, uma escultura, o bezerro de ouro não. Porque ele foi feito de um ouro fundido. E é claro que se você funde o ouro, você precisa de um molde. Para que aquele ouro fundido fosse injetado no molde, e então você pudesse ter um bezerro, seja de que tamanho fosse. O bezerro de ouro foi feito em uma forma. E nós sabemos o que ele tipifica: idolatria. Foi dito quando ele ficou pronto: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Essa forma poderia ser levada para qualquer lugar, e qualquer ouro fundido que fosse colocado lá, nós teríamos a mesma forma. O candeeiro de ouro, uma peça única, ele foi feito com golpes de cinzel e martelo, que na linda tipologia bíblica representa uma coisa só. Representa a obra do Espírito Santo, usando a cruz, o trabalho da cruz, para separar em nós o que é terreno do que é celestial, o que é do homem, o que é de Deus, o que é da carne, o que é do Espírito, o que é transitório e o que é permanente. A obra da cruz pelo Espírito Santo. A obra da cruz em nós, o trabalho da cruz em nós tem dois lados. Vamos chamá-los de o lado sombrio e o lado luminoso. Assim como a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Assim como a espada afiada de 2 gumes, descrita em Hebreus 4:12, que se refere à palavra de Deus, que na verdade o termo original ali não é espada, é adaga, uma faca curta, não a espada do guerreiro. Essa espada do guerreiro está em Efésios 6. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ali sim, ali é uma espada de guerreiro, porque ali é descrito o soldado cristão. Efésios 6. Mas em Hebreus 4:12, o instrumento descrito ali é a adaga do sacerdote. Porque o tema de Hebreus você sabe qual é. A ênfase de Hebreus é o sacerdócio, o sumo sacerdote. Então é dito que essa adaga de Deus é viva e eficaz, e ela tem 2 gumes. 2 gumes. Digamos, e um fio opera o despojamento. Falamos ontem bastante sobre isso, né? Gilgal, despojar, revestir. Efésios 4, despojando, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Vos renoveis no espírito da mente,
e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão que são da verdade. Efésios 4. Então está muito evidente, por esse e por outros textos, que há sim um trabalho subjetivo da cruz na vida dos santos, sem o qual eles não serão despidos daquilo que pertence ao velho homem, a não ser que haja o trabalho divisor, maravilhoso, inigualável, indispensável da cruz em nós, que opera como? Pela palavra de Deus, que já citamos, e pelo arranjo das circunstâncias. O Senhor tem arranjado circunstâncias nas nossas vidas desde que Ele nos chamou. Cada uma delas, Ele tem um único objetivo, que nós aprendamos a nos dobrar e beijar a mão que trata conosco. E dizer, fala, Senhor, que teu servo ouve. Então o Senhor usa o arranjo das circunstâncias para produzir Gilgal em nós, despojamento, como falamos ontem. E o outro aspecto, a palavra. Nos expormos à ação da palavra. Nos expormos assim congregacionalmente, graças ao Senhor por esses tempos, nos dispormos no quarto secreto, quão inigualável é a palavra de Deus e nós, sem nenhuma audiência, sem nenhum intruso, nem audível e nem não audível, para que então o Senhor e nós, expostos à sua palavra, em ti, Senhor, está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Salmo 43. Então isso é o trabalho da cruz pela palavra de Deus atuando em nossas vidas. Nem o trabalho da palavra de Deus e nem o trabalho das circunstâncias, que resume o que é o trabalho da cruz em nós, na nossa vida da alma, eles são compulsórios. Nós podemos dizer não à palavra do Senhor. E podemos dizer não às circunstâncias. E darmos coices nos arranjos de Deus. Então, quanto mais esses arranjos são destinados para a nossa transformação, mais eles produzem em nós ressentimentos, amarguras, murmurações e queixas, transferências de culpas e responsabilidades e muita coisa mais. Ao invés de nos dobrarmos e dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, o candeeiro foi feito com esses golpes. Claro que isso é tipologia, não é? Mas por que ele foi feito assim? Porque ele não foi feito em molde. O candeeiro tipifica, em primeiro lugar, Cristo. Em segundo lugar, a igreja. E você vê em Apocalipse 2 e 3 que as igrejas são comparadas a candeeiros de ouro. O candeeiro não é a luz. Ele é o sustentáculo da luz. O que o Senhor busca em cada candeeiro? A luz. Ele é a luz. Além de Ele ser quem origina, quem gera, quem concede luz ao candeeiro, Ele é aquele que mantém a luz do candeeiro com as espevitadeiras. Para que quando aquele pavio comece a fumegar, a lâmpada não se apague. Mas o sacerdote entre com a tesoura, corte o pavio queimado, para que então aquele pavio possa iluminar plenamente. Então, meus irmãos, esse é o trabalho da cruz. Por isso, sim, ele tem um lado sombrio, claro. Por quê? Porque Deus deseja ver seus filhos sofrendo? É? Você deseja ver o seu sofrendo? Você designa aflições para os seus filhos? Irmãos, sabe por que nós não precisamos orar a Deus pedindo tribulações? Quando nós entendemos a necessidade do trabalho da cruz em nós, com clareza, então nós valorizamos as tribulações. Tende por motivo de toda a alegria.
ou passardes por várias provações. Tiago, capítulo 2. Mas que coisa é essa? Será que Tiago era estoico? Ele vai dizer por quê. Porque a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos, a ideia é maduros, sem aflições, consequentemente, sem perseverança, infância, bebezinhos espirituais. Cada hora arrumando um brinquedinho diferente, um mover, uma unção, uma coisa assim, um chocalhinho ali, uma chupetinha lá. Tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Repetindo, porque a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, ele vai dizer, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais maduros, perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Não é assim? Pedro agora, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Meus irmãos, ainda que por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez apurado, mais precioso que o fogo, mesmo depurado que o ouro, mesmo depurado por fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amai. Em quem, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Irmãos amados, Deus não brinca conosco. Deus não zomba dos seus filhos. Nós não precisamos orar pedindo tribulações, porque por causa do que nós somos e por causa das nossas necessidades de sermos transformados, tribulações para nós será a ordem do dia, pela bondade de Deus. Mas a questão é como nós vamos responder a elas. Com fala, Senhor, que teu servo ouve. O livro de Jó diz assim: ao justo, Deus o livra por meio das suas aflições. Cuidado como você lê esse versículo. Porque não diz assim, ao justo, Deus o livra das suas aflições. Mas Deus o livra por meio das suas aflições. E o verso continua assim, isso é Jó 36. E pela opressão lhe abre os ouvidos. Por que nós chegamos nossa mão lá no bumbumzinho dos nossos filhos? Só tem uma finalidade, uma só. É que ele é um instrumento muito adequado para que esse aqui se abra. Não é? Por isso que fazemos assim, para que esse aqui se abra. Deus também conhece as nossas necessidades, nossa obstinação, nossa rebeldia, nossas resistências. Então, esse é o trabalho da cruz em nós. Por isso, meus irmãos, nosso Senhor falou nos últimos 6 meses do seu ministério, 3 vezes sobre a necessidade do caminho da cruz. E nunca de maneira compulsória, com aquele se que você conhece muito bem. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, não é se afirme. Contrário da linguagem que ouvimos, né? Muito contrária. A linguagem que ouvimos é: não permita que ninguém cruze o seu caminho. Se cruzar, passe por cima dele.
A si mesmo se negue. Não permita que ninguém seja a causa da sua infelicidade. Você foi criado para ser feliz. Vá no seu espelho toda manhã e diga isso para você. É isso que nós ouvimos, né? Se o seu cônjuge está atrapalhando sua felicidade, muito fácil, põe ele para fora. Hedonismo, culto ao prazer. Meus amados irmãos, para onde nós iríamos como povo de Deus nesse caminho? Para onde? Então, trabalho da cruz. Quão precioso é. Nosso Senhor Jesus amou a cruz. Nosso Senhor Jesus honrou a cruz. Nós não seríamos dignos de ser chamados seguidores do Cordeiro se nós tivéssemos outra atitude com relação à cruz. Você compreende? Meus irmãos, falar de trono levanta-nos com espírito de adoração. Mas falar de cruz abate-nos. Por quê? Porque nós não conhecemos que sem cruz, sem coroa. Então que o Senhor nos ajude a compreender o que isso significa. E nós estamos começando a tríade que eu citei no início, de trás para frente. Unidade, ministério e testemunho. Começamos pelo testemunho. Então o que é testemunho do Senhor? Testemunho do Senhor é o Espírito Santo lavrando sulcos no nosso homem interior, no nosso coração, para que então Cristo possa ser formado em nós. Salmo 129 tem um verso que diz assim: sobre o meu lombo lavraram os aradores, e nele fizeram longos sulcos. Irmão, se você estuda a vida do apóstolo Paulo, que coisa impressionante. Quantos sulcos, inclusive literalmente, foram feitos naquelas costas, não é? Desse que, você pode ou não concordar comigo, mas me parece que afora o nosso Senhor Jesus, foi o servo mais significativamente provado. Quando você lê as Escrituras, é isso que você vê. 5 vezes recebido os judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes foi fustigado com varas. Tantas vezes em naufrágios, tantas vezes em jejuns, tantas vezes em perigo. Entre patrícios, entre ladrões, no deserto, no mar. Dia após dia eu morro. Mas ele vai explicar por quê. Será que Paulo era estoico? Será que Paulo prega uma teologia do sofrimento? Bom, se pensamos assim, não conhecemos o apóstolo Paulo. Porque ele prega uma teologia da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Sabe quando ele escreveu isso? Quando ele estava na prisão domiciliar em Roma. Na sua casa alugada, escoltado, escrevendo as cartas. Não podia viajar, não podia pregar o evangelho, a não ser para aqueles que estavam ali. Aliás, ele pregou para aqueles ali. Paulo era um homem muito perigoso. Ele tinha que ser posto naquela casa, alugou aquela casa, pagava por ela, mas ele pagava pela sua própria prisão. Porque os guardas ficavam escoltando-o, e iam se revezando. E na medida que eles iam se revezando, os da casa de César iam ouvindo o evangelho e se convertendo. E foi isso que ele escreveu na Epístola aos Filipenses, não foi? Ele disse: essas minhas algemas têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Então, alegrai-vos nas minhas tribulações, porque é nisso que está a vossa glória. Oh, meus amados irmãos. Ele termina essa epístola aos Filipenses dizendo que a alegria não é algo que é concedido a nós como cristãos. É a alegria, não é que nós temos alegria, é a alegria que nos tem. É a alegria que nos tem. E por isso essa alegria é intocável. Essa alegria é imperturbável. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ser humilhado e sei ser honrado. Sei ter abundância e sei ter escassez. Tudo eu posso
em união com aquele que me fortalece. Esse é o teólogo da cruz, o apóstolo da cruz, o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, isso é testemunho do Senhor. Golpes de martelo e cinzel, candeeiro, não bezerros. Então não há nenhum livro de métodos, de práticas, de formas, para que se possa utilizar para se então implantar o testemunho do Senhor em outros lugares. Ou cada assembleia local se submete ao trabalho da cruz na vida da alma, ou não haverá testemunho do Senhor. Mais à frente, quando meditarmos um pouco sobre a palavra unidade, nós vamos ver isso nos Coríntios. Igreja tão amada por Paulo. Ele gastou com eles 18 meses. Com os Tessalonicenses, ele gastou 3 semanas. E precisou prosseguir. Com os Coríntios, 18 meses. Escreveu aquelas cartas tão pungentes. Vocês podem ter muitos preceptores em Cristo, mas não teríeis muitos pais. Eu vos gerei em Cristo Jesus. E ele ardia de zelo por eles, sabe por quê? Porque havia pessoas, sempre houve, onde Paulo ia outros atrás, que estavam buscando descredenciar Paulo. E talvez seja isso que ele chame de espinho na carne e mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Então, ele escreve aos Coríntios as duas cartas, como o pai espiritual deles. E diz, em outras palavras, será que eu preciso dizer para vocês que eu sou um apóstolo de Cristo? Será? Talvez sim. Então me suportem na minha loucura, porque eu não tenho nenhum prazer em fazer isso. Mas ele fez aos Coríntios, porque eles precisavam disso. Eles foram gerados pelo serviço dele. Nosso querido irmão nos lembrou hoje pela manhã, 2 Coríntios 3, vós sois carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. E escrita, olha essas duas palavras, produzida pelo nosso ministério, que lindo, os cooperadores de Deus. Mas ele diz, escrita pelo Espírito do Deus vivente. Não é escrita pelo ministério, é escrita pelo Espírito do Deus vivente, mas através do serviço de Paulo. Não é assim? Então, isso é testemunho. Não vou me alongar muito nisso, porque ainda temos muito mais nas outras duas palavras. Mas então, leve isso com você e ore ao Senhor. Porque muito é dito sobre esse testemunho do Senhor. O que é que isso significa? Deixa eu completar esse tema com mais uma colocação. Você se lembra que o nosso Senhor Jesus era um bebezinho? Que história! Narrada nos 2 primeiros capítulos de Lucas, Lucas 1 e 2. Aqueles capítulos são chamados de Evangelho da Infância, por um comentarista, um erudito chamado Alfred Plummer. O Evangelho da Infância. Só Lucas registra os 2 primeiros capítulos. Então ali é dito que quando aquele bebezinho foi colocado nos braços de Simeão, talvez Simeão fosse um ancião, ele toma aquele bebê e pela revelação do Espírito Santo ele profetiza um cântico. Você se lembra? Ele diz assim, ó soberano, agora podes despedir teu servo em paz. Porque os meus olhos viram a tua salvação. Então, ele entrega esse bebê a Maria. E sabe o que ele diz? Uma espada traspassará o teu coração. E este menino está destinado, escute isso, tanto para ruína, como para levantamento, de muitos em Israel. E para ser um alvo de contradições. O menino. Quem é o menino? O Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós.
Ele é, em si mesmo, aquela espada que falamos, a faca afiada de 2 gumes. Ele está destinado tanto para levantar, quanto para a ruína de muitos em Israel. Assim como ele, a palavra viva, é, também a palavra escrita é. Você está compreendendo? A palavra de Deus escrita tem a mesma função da palavra viva, que é o nosso Senhor Jesus. Por um lado, precisa arruinar em nós aquilo que precisa ser arruinado. O que precisa ser arruinado em nós? Presunção, soberba, vaidade, mundanismo, cobiças, paixões, ciúmes, contendas, maledicências, blasfêmias, malícia, inveja. E ele está destinado para arruinar, mas ele também está destinado para levantar, para gerar em nós aquilo que não temos, forjar em nós o que não somos. O que nós não somos? Não somos mansos, não somos humildes, não somos longânimos, não somos compassivos, não somos misericordiosos, não somos temperantes. Não é? Vinde a mim, vós que estáis surrados, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E então achareis descanso para as vossas almas. Porque a razão do nosso cansaço, infortúnio, desgaste, tristeza, é um só. É o eu. O eu. O eu com todos esses tentáculos que nós já citamos aqui. Então a coisa mais maravilhosa que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas é o trabalho da cruz em nós. Porque ele vai arruinar e levantar. Ele vai produzir morte e ressurreição. Ele vai remover o terreno e nos acrescentar o celestial. Ele vai anular a carne e vai levantar o que é do Espírito. Ele vai nos dar discernimento sobre o que é do homem e o que é de Deus. Então, meus amados irmãos, isso é testemunho do Senhor. O resto é falácia, é método, é forma, modelos, estratégias, movimentos, conceitos, coisas, como nós falamos, usar a igreja como se fosse um laboratório para ver o que funciona melhor. Por que será, meus amados irmãos? E nenhum de nós falaria isso com gozo no coração, ou mesmo um espírito crítico, austero, mas sim com dor. Porque será que em grande parte dos grupos cristãos, a chamada adoração ou louvor é praticada basicamente da mesma maneira? Som alto, estridente, não se ouve nem voz da congregação, luzes, buzinas, performances musicais, um show de emocionalismo, histeria. Não é assim. Por quê? O que é adoração? Adoração é uma reação à revelação das belezas do Senhor Jesus. Adoração não é uma ação de baixo para cima. Adoração é uma reação à revelação das glórias do nosso Senhor Jesus. Se em cada reunião nós não tivermos um vislumbre renovado das belezas de Jesus, nós não seremos verdadeiros adoradores. Porque não tem adorador de ontem. Precisamos de uma visão fresca das belezas do nosso Senhor Jesus a cada dia.
especialmente quando estamos reunidos. Especialmente ainda, digamos, reunidos para partir o pão. Não é? Nós estamos olhando para Ele e estamos admirando o nosso Redentor, o pão da vida. Cristo e suas infinitas virtudes, belezas, glórias, perfeições. Se nós estamos vendo isso, então o que é que nós estamos adorando? A mesa em si? Ou estamos aí empolgados com cânticos, com música, com performance, como falamos, com o ambiente que foi preparado adequadamente para produzir isso em nós? E para nos inflar, nós saímos pela porta e balão murchou. Não é verdade, meus irmãos, que nós temos um desafio enorme em retomarmos esses conceitos, chamemos assim, e levá-los diante do Senhor. Dizendo, ó varão medida de Deus, passa os teus candeeiros pelo fogo. Seus pés são semelhantes a um bronze polido, como que refinado numa fornalha. E os seus olhos são como chamas de fogo. Para que serve o fogo? Por um lado, ele ilumina. E por outro lado, ele aquece. Seus olhos são como chama de fogo. Bendito seja o Senhor. Então, isso é testemunho do Senhor. Agora vamos seguindo de trás para frente. Ministério. O que é ministério? Primeiro, ministério é um serviço ao Senhor. Se o Senhor não é a fonte do ministério, não há ministério genuíno, são, que edifique. Ezequiel 44 descreve alguns servos do santuário. E o Senhor está, através de Ezequiel, o profeta, julgando entre os sacerdotes aqueles que se extraviaram do Senhor, enquanto Israel está vivendo aquele período crítico de pré e pós-cativeiro, babilônico, inclusive. Ezequiel 44. Leve para a sua meditação posterior, não vamos ter tempo para entrar nele. Então, o Senhor julga esses sacerdotes que deles se extraviaram, quando Israel andava errado. Mas ele seleciona alguns dentre eles, que são os filhos de Zadok. E ele diz assim, que esses sacerdotes que então se extraviaram dele quando o povo dele andava errado, olha isso, eles ainda são sacerdotes. O Senhor não diz, não, vocês agora vão deixar de ser sacerdotes, porque aquela era uma questão de linhagem, não é assim? Então eles eram sacerdotes. Então diz, vocês vão continuar o seu serviço no meu santuário. Então vocês vão ser porteiros, vocês vão trabalhar aqui, vão trabalhar lá. Mas não se chegarão às minhas coisas santas. É possível, meus irmãos, nós servirmos a casa, mas não servirmos ao Senhor. Ele diz, estes sacerdotes não se achegarão a mim, para me servirem, mas se achegarão ao santuário, como ministros dele. Meus irmãos, Saul foi julgado como rei por Samuel, pelo Senhor através de Samuel, porque ele se fez um servo do povo. Ele recebeu uma ordem de Deus com relação aos amalequitas, para exterminá-los. Porque eles não foram ao encontro de Israel quando saía do Egito com pão e água. Então, quando essa ordem foi dada, Saul aparentemente foi executá-la. E você sabe o que ele fez, não é? Ele exterminou os amalequitas, ele preservou Agag, que era o rei, e o que ele chamou de o melhor dos amalequitas. Mas os amalequitas são uma figura da carne, que persegue aquilo que é do Espírito. Então Samuel chega e Saul diz que realizou o que ele foi enviado para realizar. E Samuel diz assim, mas que balido é esse que eu ouço de ovelhas?
E Saul teve que se explicar, não é? Eu preservei o melhor. E olha, Samuel, eu preservei o melhor que eu pude do que era destinado para destruição, para que pudesse oferecer ao Senhor. Que princípio nós temos aí, não é? Nada da carne pode ser oferecido ao Senhor. Nenhum talento natural, nenhuma capacidade, carisma, intelectualidade, oratória, ou seja lá o que for. Isso para dizer das coisas boas, né? Do melhor da carne, se é que podemos chamar assim. E Saul se irou contra Samuel. E rasgou, segurou Samuel, rasgou seu manto. E Samuel disse, a partir de hoje, o reino será rasgado de ti. Então, meus irmãos, ministério, em primeiro lugar, é ministério a Deus. É ministério a Cristo. Marcos 3, aquele verso tão conhecido. O Senhor, depois de orar, para que discernisse a escolha que ele faria quanto aos seus apóstolos, Marcos descreve assim, e então ele escolheu os que ele mesmo quis, para estarem com ele. Primeiro, isso. E os enviar a pregar. Se não há a realidade permanente do estar com ele, não há nenhuma realidade no pregar. Há palavrório, oratória, às vezes muito convencedora. Me lembro de uma história verdadeira, aliás, duas. Uma delas, um velho irmão, experiente no Senhor, estava vendo um dos seus pupilos iniciar no serviço da palavra, no púlpito, na pregação da palavra. E, ao pregar, ele falou sobre tudo. Culto, inteligente, estudioso. Então, abrindo a palavra, leu o texto, falou sobre literatura, sobre história, geografia e tal, compôs contextos, etc. Desceu do púlpito animado, dizendo, meu mestre está lá atrás, agora quero ouvir a opinião dele sobre a minha pregação. Então ele foi até ele. E esse irmão mais velho disse a ele assim, olha, quando você não tiver mais nada para falar, fala sobre Cristo. Cristo é o centro da mensagem cristã. Mas o que faz diferença na pregação é se nós compreendemos o que é estar em união com Cristo. Cristo é a mensagem, Cristo é o ambiente. Então, meus irmãos, a primeira ênfase quanto a ministério é ministério ao Senhor. Nós somos ministros, e isso vale para todos nós. Por favor, não pense, quando você ouve a palavra ministros, não pense em pregadores. A palavra ministério, como ela é traduzida aí nas nossas línguas, ela é muito bonita e ela é muito simples. A palavra é diaconia, serviço, ministério. Todos somos diáconos, concorda? Todos somos servos e servas do nosso Senhor. Todos. Isso é ministério. Então, qual é o cerne de todo ministério cristão? É um ministério ao Senhor. É levarmos o recinto sagrado conosco onde formos. Guardando o fogo interior para iluminar os peregrinos cansados. Ministério ao Senhor. Há uma expressão tão bonita da vida de o autor do Visões de Cristo, Scrooge, William Scrooge. É dito assim que quando ele ia pregar, alguém falando sobre ele, ele não tinha para os irmãos uma palavra de Cristo. A impressão que ele deixava nos irmãos é que ele tinha acabado de sair, entre aspas, da presença do próprio Cristo. Me lembro de um registro sobre o irmão Stephen Kong, que hoje já está com o Senhor.
Um irmão que o conheceu muito bem e que conviveu com ele em Richmond, por onde ele viveu a maior parte do tempo servindo ao Senhor. Esse irmão disse que, primeiro, o irmão Stephen nunca foi um presbítero em Richmond. Assim, um irmão que cooperava no serviço, particularmente da palavra entre os irmãos. Então é dito que foi pedido para ele para que trouxesse uma palavra na mesa do Senhor. E ele pouco fazia isso, para que outros irmãos servissem nesse assunto. Então, nesse dia ele aceitou o convite. E ele então foi à mesa do Senhor, abriu sua Bíblia e leu Isaías 53. Todo o capítulo. Isaías 53. E se assentou. E o Espírito de Deus tomou conta da congregação, conduzindo os irmãos à adoração, ao Cordeiro que foi traspassado, ao Cordeiro imolado. Ele, na verdade, ele não disse nenhuma palavra, mas ele leu a palavra. Um grande teste, penso, para todos nós. Será que se nós fizermos isso diante da congregação, haverá o mesmo efeito? Quanto de Cristo há no vaso? É assim que nós devemos definir unção. Unção não é algo místico que cai do céu no colo de alguém em determinado momento. Unção é a presença de Deus no vaso. Mas será que há espaço real, permanente, para a presença de Deus no vaso? Se houver, então há unção. Há um relato da vida de George Whitefield, que um irmão foi ouvi-lo pregar. E esse irmão era um grande pregador, inclusive. Samuel Davis é o nome dele. Samuel Davis. Ele foi ouvir George Whitefield pregar. E ele foi então descrever, quando um pregador ouve um outro pregador, a história é sempre a mesma. Então ele foi examinar, foi perceber, foi ver as nuances, não é? Porque ele também era um pregador, era um homem de Deus, Samuel Davis. E então ele fez o seguinte relato sobre a pregação de Whitefield. Ele disse assim: estava muito claro para mim que o senhor Whitefield havia tido uma semana muito ocupada, porque em termos de construção e de exposição, o seu sermão foi muito fraco. E ele conclui assim: mas eu me arriscaria. Ele era americano, atravessou o Atlântico, foi conhecer o Whitefield e foi ouvir a pregação. E durante essa viagem, para você compreender o contexto todo, ele passou por uma turbulência imensa. E o navio esteve a naufragar, quase. Ele chegou na Europa e foi lá ouvir Whitefield. Então ele disse isso, que eu já acabei de narrar, que o seu sermão foi um tanto desajeitado, ele devia ter uma semana ocupada, esse assim é o seu relato, do ponto de vista da construção, da exposição, era muito fraco, isso foi o que ele disse. Aí ele completa assim: mas a unção que o revestiu foi tão significativa que eu arriscaria 1000 vezes atravessar o Atlântico para estar ali, debaixo da sua benigna influência. Assim é o relato. Que lindo, meus amados irmãos. Então, isso é ministério. Ministério ao Senhor, em primeiro lugar. Ministério ao corpo de Cristo. Segunda ênfase. Se há ministério ao Senhor, haverá ministério ao corpo de Cristo. Por quê? Porque o que há no centro, no cerne do coração do nosso Senhor Jesus é uma coisa só. É um objeto só. É aquele que ele chamou de a minha. Minha, não é a sua. Você não tem igreja. Você não planta igreja. Cuidado com essas coisas. Você não domina igrejas. Eu edificarei a minha igreja. Então o ministério ao corpo. Porque a igreja está ali no cerne do coração do nosso Senhor. Ele amou a igreja. Eu edificarei a minha igreja. E por isso ele tem forjado
pela obra do Espírito Santo, cooperadores. De Deus nós somos cooperadores. E lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Paulo vai dizer. Então esse é ministério ao corpo. E aí há muitas nuances para se meditar. O que nós vamos poder fazer em uma sessão. Terceiro aspecto do ministério. Ministério do corpo. Ministério do corpo. O que queremos dizer com isso? Que serviço ou ministério é do corpo. É plural. Sempre plural. Não importa se uns são apóstolos, são profetas, outros são mestres, outros são evangelistas, outros são pastores, outros são diáconos, outros servem na intercessão, outros servem nos cuidados mais específicos, outros servem no cuidado material, outros servem no contribuir, 1000 maneiras. Ministério do corpo, porque ministério é sempre plural, sempre plural. Precisamos muito compreender isso. Ou seja, todos nós nos ombreamos. Nós não temos nenhum direito de olhar os nossos irmãos de cima para baixo. Porque ministério é ao Senhor, ao corpo e do corpo. Por isso a ênfase tão grande no uns aos outros e uns aos outros. Agora, meus irmãos, já que estamos falando sobre ministério, aqui vou me deter um pouco mais. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Aqui gostaríamos que víssemos alguma coisa específica nas Escrituras sobre ministério. Tão importante e tão lindo. 1 Coríntios 12, verso 12 também, diz assim: porque assim como o corpo é um, e o próximo passo que daremos, com a ajuda do Senhor, é exatamente aí, na unidade. Já chegaremos lá. Por enquanto ainda estamos no assunto ministério. Assim como o corpo é um, e ele tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. O que Paulo está fazendo aqui? Pluralidade na unidade, unidade em pluralidade. Um, muitos. Não é isso? Eles constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Você sabe que Cristo, neste versículo, ouça então com atenção, neste versículo, não está se referindo a Jesus Cristo, porque não teria o menor sentido. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, certo? Jesus Cristo, ele é um corpo de muitos membros, e esses membros constituem um só corpo, e cada um deles tem uma função. É disso que ele está falando? Claro que não. Então, quando ele diz com respeito a Cristo, ele está falando do novo homem da nova criação, que tem Jesus Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo. Esse é um tema de Paulo, você sabe, né? O novo homem da nova criação. Então, nesse sentido é que ele usa o termo Cristo aqui. Digamos que ele está falando sobre o Cristo incorporado. O corpo de Cristo, cabeça e corpo, membros. Aí ele vai dizer, pois em um só Espírito, unidade de novo, todos nós, pluralidade de novo, fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos, de novo, a pluralidade, nos foi dado beber de um só Espírito, de novo a unidade. E agora escute bem. O que Paulo vai fazer aqui? Nesses versos 15 e 16, ele diz assim, estamos falando sobre ministério, então preste atenção. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então, se esse pé não está contente com a sua função, ele vai ter dificuldades, mas ele continua pé e continua do corpo. Verso 16, se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser. Mesma história para o ouvido. Se o ouvido desejou ser olho, que problema para o corpo esse ministério, chamemos assim, ou esse serviço, está causando, você não acha? Imagina arrancar a orelha daqui e colocar na frente do olho, para tentar enxergar com a orelha.
2 danos vão ser promovidos, né? O corpo vai deixar de ouvir, não é isso? E o corpo vai deixar de ver. Tem um obstáculo na frente dele. Agora, que interessante essas duas coisas serem colocadas aí. Olho é algo muito chamativo, você não acha? Porque olho é bonito. Seja que tipo de olho for, não é? Olho tem cor, olho tem forma, não é? As pessoas quando nos olham nos olhos, não é? E em alguns casos até fazem observações sobre os nossos olhos, não é assim? Que cor bonita, que isso, que aquilo. Mas ninguém, quando você se coloca de frente para ela, diz assim, vira a tua cabeça, deixa eu olhar no seu ouvido. Não é? Então, meus irmãos, olho na Bíblia, sem dúvida, fala de visão. Que função importante no corpo de Cristo, não é? Onde não há visão, o povo se corrompe, se degenera, se desagrega, se deteriora, não é? Mas e o ouvido? Imagine você viajando numa autoestrada e você está lá, atento, com seu olho vendo tudo que tem que ver, atento, dirigindo, não está distraído com música, com nada, está observando. E vem atrás de você uma carreta sem freio, buzinando, para você sair da frente. Nesse momento, o teu olho não valeu de nada. Você só pode salvar sua vida se você tiver ouvidos, não é? Ouvidos no corpo de Cristo fala de discernimento espiritual. Nós não precisamos apenas de visão espiritual. Nós precisamos de discernimento espiritual. Porque há tantas vozes que precisam ser discernidas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e não seguem a voz dos estranhos. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, o que estamos sendo ensinados nesses 2 versos? Queria nomear para você 4 pares nesse capítulo 12. Nesses versos 15 e 16, nós estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo. Ele já foi mencionado aí lá no verso 12, no verso 13, especificamente, esse Espírito, para dentro do qual, o único Espírito Santo, todos fomos batizados, fomos incluídos em um Espírito. Então o Espírito Santo, por meio de Paulo, está nos ensinando que nós devemos assumir as nossas responsabilidades. Se eu sou o pé, se eu sou o olho, se eu sou o ouvido, assumir a minha responsabilidade. E não desejar o que eu não sou, ou assumir a função de outro. Porque um corpo não é um orelhão, o corpo não é um olhão, o corpo não é um pezão. Quão importante é isso, irmãos? Porque isso nos leva então a adequadamente diante do Senhor entrarmos no nosso lugar de serviço. Aquele que ensina, por exemplo, esmere-se no fazê-lo. Aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, Pedro vai dizer, não é? Então, assumir nossas responsabilidades. Certa vez, para esse mesmo irmão que já foi citado aqui por mim, um jovem irmão perguntou assim para ele, irmão, como eu faço? Que pergunta importante desse jovem, escute. Que pergunta eu faço para eu descobrir qual é a minha função no corpo de Cristo? A resposta foi, permita que a vida cresça. Quanto mais a vida de Cristo crescer em nós, mais a função vai ser evidenciada. E aqui, já que estamos falando nisso, vamos colocar mais uma ênfase. Como é que reconhecemos as funções no corpo de Cristo? Outra palavra maligna, que tem sido muito frequente no meio do povo de Deus, sabe qual é? Perfil. Esse irmão ou aquela irmã tem perfil para esse tipo de serviço. Perfil serve para empresas, não serve para a igreja. Porque na igreja ninguém tem perfil para nada. Nós somos dotados pelo Senhor. O Espírito Santo vos constituiu. Quando, por exemplo, ele está falando sobre anciãos, sobre bispos. Então, meus irmãos, se a vida de Cristo cresce em nós, se Cristo é formado em nós, então, a vida de Cristo designará a função e os encargos.
falando especificamente, ou exemplificando com esses ministérios que são citados em Efésios, embora haja muitas funções mais, é só você ler 1 Coríntios 12, dons espirituais, 1 Pedro 4, Efésios 4, né? E outros textos mais. Então, para citar o exemplo dos ministérios em Efésios 4, como é que um jovem que cresce no Senhor saberá se o que o Espírito Santo tem para ele realmente é que ele seja um evangelista? Como ele saberá? Quem que vai dizer para ele que ele é um evangelista? Na medida que a vida de Cristo crescer, a paixão pelas almas perdidas irá ser insuportável. E isso é um evangelista. Como que saberá se alguém é um mestre? Na medida em que a paixão pelas Escrituras, não é paixão por seminário, não é paixão por grego, não é paixão por hebraico, é paixão pela palavra de Deus. Na medida que a palavra de Deus, a paixão pela palavra de Deus queimar na vida de um jovem, então nós sabemos que o Senhor está o designando para mergulhar nas Escrituras e servir a igreja com as Escrituras. E há muitas outras funções. Então a resposta de nosso irmão foi: permita que a vida de Cristo, cresça em você. Para colocar de outra forma, é a unção que vai determinar a função. Um exemplo, Atos 6, quando a igreja estava iniciando, e havia necessidade de um serviço específico, um serviço às mesas. Quando começou a haver contenda entre aquelas viúvas dos helenistas com dos hebreus. Lembra-se, Atos 6? E Pedro disse o que mesmo? Nós não podemos deixar o nosso serviço para servir às mesas, porque do que nós somos encarregados? Estou parafraseando Pedro. Ele diz: nós fomos encarregados da oração, e lembre-se, oração vem primeiro. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, Pedro diz. Mas então, escolham entre vós. Se parasse aqui e dizer: opa, então será que eles foram olhar os perfis? Então diz: escolhei dentre vós 7 homens. Agora, olha o critério do Espírito Santo. Olha isso. Primeiro, de boa reputação. Eles teriam que ter um testemunho de caráter. Meus irmãos, carisma sem caráter é colocar uma espada na mão de uma criancinha de 3 anos de idade. Ele vai se ferir e ferir outros. Carisma sem caráter. A obra do Espírito Santo é formar o caráter de Cristo em nós. Porque se ele não for formado, é destruição na obra de Deus. Então, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, caráter, cheios do Espírito Santo. E os encarregaremos desse serviço. Cheios do Espírito Santo e de fé. E os encarregaremos desse serviço. Então, o que eles olharam? Perfil? Não. Caráter e unção do Espírito Santo. Para fazer o que mesmo? Pregar, ensinar a palavra? Serem profetas no meio do povo de Deus? Não. Servir às mesas. Mas, servir à mesa? Qualquer um pode servir à mesa. Você acha? Estava havendo contenda das viúvas, dizendo, as helenistas, né, que estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Um serviço muito delicado. Então precisava de servos que tivessem caráter provado, testemunho. O testemunho do Espírito Santo na vida dos servos, reconhecido pela igreja. A igreja não tem autoridade para designar servos em si mesma. Delegar nada. Quem delega é o Espírito Santo. A função de irmãos mais velhos, já aprovados no Senhor, é discernir o que o Espírito Santo está fazendo nas vidas. E é apenas um reconhecimento da obra do Espírito Santo. Também precisamos recuperar isso, meus irmãos. Porque a delegação de funções no corpo de Cristo, os mais velhos aqui sabem muito bem do que eu estou falando, tem provocado muito desastre no meio do povo de Deus. Pessoas despreparadas, sem caráter, sem testemunho, sem unção, sem realidade.
mas tem perfil. O segundo par, então o primeiro par aí que colocamos, 15 e 16, assumindo nossas responsabilidades. Olhe como é importante, e está aí nos versos 15 e 16. Pense sobre isso, ore sobre isso. Versos 17 e 18 agora, veja. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs. Olha essa ênfase, irmão. Deus é quem dispôs. Ninguém ordenou nada, ninguém designou nada, ninguém achou nada. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Versos 17 e 18. O que eles nos ensinam? Que nós precisamos, como membros do corpo de Cristo, servos, aceitar as limitações. Por que aceitar as limitações? Porque, repetindo, Deus dispôs os membros e cada um deles como lhe aprouve. Então, aceitar as nossas limitações. Em qual função Deus tem nos colocado no corpo de Cristo? É essa função que devemos exercer. Terceiro, versos 21 e 22. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. E agora, que impressionante. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Uma pausazinha aqui. Meus irmãos, o Espírito Santo podia ter usado qualquer órgão aqui, não é isso? Para contrastar com os pés. Ele usou a cabeça. E não há como escapar do fato de que a cabeça é um só. É Cristo mesmo, Ele é a cabeça. Então ele está dizendo, nem mesmo por causa do que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Porque quanto à suficiência do Senhor Jesus, que é a cabeça, Ele não precisaria de nada e nem de ninguém. Para pregar o Evangelho para o Senhor Jesus seria tão fácil, depois que Ele ascendeu ao céu. Seria tão simples. Ele pôs o sol lá no seu lugar para iluminar essa terra, pôs a lua, pôs cada astro no seu lugar, tudo perfeito. Ele poderia colocar um alto-falante sobre a terra, um alto-falante imenso. Ele ia tocar o Evangelho todo dia. E todo mundo ia ouvir o Evangelho todo dia, através do alto-falante celestial. Por que ele não fez assim? Por quê? Porque ele entregou o seu Evangelho a vasos humanos. Algo que me separou antes de eu nascer. E aprouve. Só porque aprouve. Porque ele podia fazer de outra maneira. Mas aprouve revelar o seu Filho em mim. Sem detença, eu não consultei carne nem sangue. Nem parti para Jerusalém para consultar os que eram apóstolos antes de mim. Mas parti para a Arábia. E depois sabemos que ele foi para Tarso. E 11 anos de silêncio. Quietinho. Fazendo uma releitura das Escrituras. Vendo Cristo nas Escrituras. Então Barnabé vai buscá-lo lá em Tarso, para levá-lo lá para Antioquia, para começar a cooperar na obra de Deus. Este é para mim um vaso escolhido, disse Ananias, que batizou Paulo, para levar o meu nome perante reis, autoridades, e ele saberá o quanto importa, o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Deus confiou o Evangelho a vasos humanos. Nós. Então, meus amados irmãos, apreciarmos, terceiro par, versos 21 e 22, apreciarmos a função de outros. Ah, meus irmãos, que importante. Você viu o texto que nós lemos sobre Filipenses? Filipenses 2, que tem foco na unidade, né? E também na diversidade. Nós só lemos os 2 primeiros versículos, se você continuar lendo. Paulo vai dizer assim, não tenha cada um algo como exclusivamente seu, ou tenha em vista o que é exclusivamente seu, senão cada qual quer dos outros. Considere cada um os outros, olha aí uns aos outros que falamos. Considere os outros superiores a si mesmo, não é? Para que então a unidade do corpo de Cristo possa realmente ser preservada. Então aqui nos versos 21 e 22, em outras palavras,
Se os olhos não podem dizer à mão, não preciso de você, não preciso de ti. Nem a cabeça diz isso aos pés, não preciso de vós. E já explicamos o motivo. Então o que esse par de versos está nos ensinando? Vamos apreciar, valorizar a função de outros. E não só a nossa função. Nossa função tem primazia. Irmãos, aqueles que pregam a palavra têm que ter muito cuidado. Por quê? Porque, sem dúvida, a palavra de Deus é central na vida pessoal, na vida cristã, na vida individual, na vida das famílias, na vida da congregação, porque ela estabelece fundamentos, porque ela apresenta direção, não é assim? Mas, quanta tentação há nos pregadores em achar que o ministério deles é o ministério, o centro das atenções. O ministério da palavra é tudo. Cuidado, irmão, não é não. Há muitos outros ministérios. Aliás, o ministério da palavra, se não for acompanhado de um ministério pastoral, ele é cambeta, manco. Por isso, me parece que Paulo coloca em Efésios 4 os dois juntos, dizendo profetas e mestres. E muitos estudiosos entendem que ali nós não temos 5 ministérios, nós temos 4. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, juntos. Porque o ensino tem que andar junto com o pastoreamento. No pastoreamento vai se usar do quê? Se não é da palavra. Então, esse pastoreamento tem que ser feito com a instrumentalidade da palavra. Mas se há um ministério de ensino sem cuidado dos que são ensinados, então isso é um ministério de seminário. Não é? Que sejamos cuidadosos, amados irmãos. Pastores e mestres. Mestres, pastores, pastores, mestres. Isso é um equilíbrio perfeito. Então, apreciemos a função dos outros. E por último, concluindo esse tema, e no resto da meia hora, se o Senhor permitir, vamos falar um pouco sobre unidade, então, o último tema. O que diz o verso 24 e 25? Olha aí, que lindo. Mas os nossos, deixe-me ler o 22, 23 também. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou. Palavrinha importante. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado uns dos outros. O que nós estamos, em primeiro lugar, sendo ensinados nesses dois versos? Que no ministério plural, no ministério do corpo de Cristo, nós precisamos de coordenação, verso 24, e precisamos de cooperação, verso 25. Claro. Como que nós exerceríamos um ministério no corpo de Cristo descoordenados dos outros membros? Hein? Nosso corpo funciona assim? Um braço cair para um lado, outro braço cair para o outro, uma perna para a direita, outra perna para a esquerda. Não é? Deus coordenou o corpo. Para que não haja divisão no corpo, antes cooperem. Cooperar. Operar juntos, em harmonia. Então, cooperação e coordenação são palavras muito importantes quando falamos sobre ministério ao corpo e do corpo de Cristo. Não é? Que o Senhor nos ajude nisso. E precisamos fazer perguntas para nós. Nós somos coordenados com nossos irmãos ou nós somos ministros freelancers? Quantos ministros freelancers têm se perdido, meus amados irmãos? Sabe por quê? São desequilibrados. Não recebem correção de ninguém. Ninguém. Ninguém chega a eles e diz, olha, irmão, isso que você colocou. Algumas vezes, quando se tenta fazer isso, você mal completa a frase, já vem as justificativas. Não é? Ao invés de se levar isso diante do Senhor, ouvir, a maior dificuldade está aqui. Sempre. Ouvir e levar diante do Senhor e perguntar para Ele. Senhor, aquele irmão
veio a mim dizendo que entende que eu tenho sido desequilibrado em minhas ênfases. Senhor, ilumina-me. Ah, meus irmãos, se tivesse esse coração. Deus coordenou o corpo. Então nós não teríamos essa coisa discordante. Irmãos, é comum, e um comum tão triste, que numa mesma localidade, em um mesmo presbitério, haja uma descoordenação tal, que é como um prega e o outro desprega. Um tem uma ênfase forte, pesada em um lado da balança, então quando ele prega, a balança faz assim. E vem o outro, prega, a balança faz assim. E os irmãos ficam o tempo todo assim. Não é? Um pássaro que voa assim é um filhote. Não é? Ele vai se despedaçar. Um pássaro voa assim. Não é? Deus coordenou o corpo. Irmãos, não há, estritamente falando, ênfases especializadas no corpo de Cristo. Não há. O irmão Altmani dizia assim: toda verdade tem dois lados. Se você vai falar sobre a soberania de Deus, não deixe de falar sobre a responsabilidade humana. E vice-versa. Se você vai falar sobre a responsabilidade humana, cuidado, não deixe a soberania de Deus de lado. Se você vai falar sobre devoção, cuidado, não deixe de falar sobre diaconia. Devoção, Maria. Diaconia, Marta. Não é? Se você vai falar sobre doutrina, cuidado, não deixe de falar sobre vida interior. Se você falar só sobre vida interior, você vai cultivar um bando de místicos. Se você falar só sobre doutrina, você vai cultivar um bando de intelectualistas. O Senhor Jesus equilibrou isso dizendo assim: as palavras, as doutrinas, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, quanto equilíbrio nós precisamos, irmãos, para que nós sejamos coordenados e também possamos cooperar uns com os outros. Mais uma coisa eu gostaria de colocar aqui, para seguir um pouco sobre o tema da unidade. Veja que ele diz assim, verso 25: para que não haja divisão no corpo, antes cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Claro que aqui ele está focando o preservar a unidade. Não é isso? Em cooperação, em coordenação, vamos repetir, cooperação em coordenação, para quê? Para que, na prática, a unidade seja preservada, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque, na verdade, há um só corpo e um só Espírito. Então, preservem a unidade do Espírito em coordenação e em cooperação, para que não haja divisão no corpo. Então, os irmãos estão vendo aí 4 pares, né? E 4 temas, nesse sentido do exercício do ministério. Agora ainda, deixe-me dar uma última nota sobre isso aqui. E aí já entramos, desde aqui mesmo, no último tema, que é unidade. Essa palavra sagrada para o Espírito Santo, porque ele é o Espírito da unidade, e a unidade é do Espírito, ele quem promoveu, não é? Então, primeiro, vamos pensar em uma figura. Se você tem uma roseira, e você tem um buquê de rosas, por outro lado. Os dois são rosas. Os dois são cheirosos. Os dois têm a mesma aparência. Mas a diferença entre a roseira e o buquê de rosas é que a unidade da roseira é promovida pela organicidade da roseira. Ela está viva, não é? Então a unidade toda é promovida por esta vida, uma roseira. Mas então você poda as rosas, não é isso? Coloca elas juntas. São as mesmas rosas. Mas agora o que as mantém juntas é o laço que as segura. Quantos laços têm sido usados para promover a unidade do corpo de Cristo? Mas essa unidade é fictícia. A unidade do corpo de Cristo não pode ser promovida porque Deus não confiou a promoção da unidade do corpo a homens. Deus confiou a promoção da unidade do corpo ao Espírito. Ele é o Espírito da unidade. Ele já promoveu a unidade do corpo. Por isso Paulo vai dizer, em Efésios 4:3, não promovendo a unidade do Espírito no vínculo da paz, mas preservando
a unidade que o Espírito já promoveu no vínculo da paz. Então a pergunta que temos que fazer é, vamos começar na própria assembleia onde nos reunimos. A expressão da nossa unidade é uma roseira ou é um buquê de rosas? Qual é o laço que nos une? É o laço, entre aspas agora, da vida de Cristo, que tem crescido e fluído no meio de nós. E por meio dela nós nos amamos, nós nos servimos, nós damos primazia uns aos outros, nós servimos em coordenação, em submissão, em cooperação uns com os outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não é? Ou a nossa unidade é a unidade de roseira. Meus irmãos, nessa jornada com o Senhor já ouvimos tantas coisas. Deixa eu dizer uma outra coisa triste para você, que vai nos ajudar a ilustrar o que estamos falando. Um irmão que militou muitos anos num determinado contexto. Então o Senhor raiou uma luz mais clara no coração dele e ele assumiu uma posição diferente. E aí, conversando, ele disse assim a mim: irmão, sendo honesto diante de Deus, eu preciso dizer que por anos, eu permaneci no serviço em que estava, por um motivo. Eu violei a minha consciência em nome de estar com os irmãos. Violei a minha consciência em nome de estar com os irmãos. Diante disso, meus amados irmãos, nós já tocamos em um princípio aqui, que eu vou enunciá-lo, muito importante. A verdadeira unidade do Espírito, ela tem que ser, ela sempre é baseada na verdade. Se não há a verdade como ela é, então não há unidade. O mover do Espírito Santo não começa pela unidade, começa pela implantação da verdade. Agora, cuidado, o que é a verdade? Grande pergunta, né? Foi a pergunta que Pilatos fez para o Senhor Jesus, não foi? O que é a verdade? Irmãos, as Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, revelam os fundamentos da verdade, o que podemos chamar de os fundamentos da nossa fé, ou da nossa confissão. Quais são? A Trindade. Se alguém nega a Trindade, com esse nós nem podemos ter comunhão, porque ele está negando um fundamento da fé. Não há fé cristã sem o fundamento do Deus triuno, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não pode ser negado. E uma comunhão mantida é uma comunhão em uma heresia. A encarnação. Aquele que diz que Jesus não veio em carne, esse é o anticristo. Paulo veio dizer, se alguém trouxer a vocês um outro ensino, que não é este que eu tenho trazido, seja anátema. Com o tal, nem ainda comais, porque estava militando em heresias, que afrontavam diretamente a pessoa e a obra de Cristo. Então, quais seriam esses fundamentos? A Trindade, a encarnação, a expiação, negar a cruz, negar o valor do sangue, negar a morte redentora, o sacrifício eficaz e único do nosso Senhor Jesus. Vamos ter comunhão sem essa base? Você vê que a verdade é a base da unidade? Está compreendendo, irmão? Então a Trindade, a encarnação, a expiação, a justificação pela fé e não pelas obras, a ressurreição física de Cristo, a sua segunda vinda pessoal em glória. Grupos cristãos do passado diziam assim, que história é essa que Jesus vai voltar? Jesus já voltou pelo Espírito Santo e mora na igreja. Você vê? Isso é uma heresia. O Senhor Jesus está no trono e Ele voltará visivelmente e gloriosamente com seu corpo glorioso, aquele corpo que tem as marcas da redenção, e nós haveremos de vê-lo como Ele é. Ele não se tornou Espírito. Cuidado, irmão. Então são fundamentos. O próprio Espírito Santo. Sim, há pessoas que negam o Espírito Santo. É outro fundamento da nossa confissão. O corpo de Cristo, a igreja e tudo que ela significa. Fundamentos. Então a verdade é a base da unidade. Não há unidade que não seja baseada na verdade.
Muito importante. Deixa eu colocar mais uma coisa ainda nessa linha. Tudo para você levar para orar e pensar. Qual a diferença entre comunhão e cooperação? Muito, muito importante. Meus irmãos, nós temos o dever, pela palavra de Deus, de termos comunhão com todos que professam sinceramente o nome do Senhor Jesus. Todos. Indiscriminadamente. Temos o dever de comunhão com todos que professam sinceramente o nome do nosso Senhor Jesus. Isso é comunhão. Cooperação. Cooperação depende de termos uma unidade de visão. Ou seja, nós não devemos cooperar, mesmo com irmãos que não tenham a visão de que todo serviço, toda adoração, todo ministério, toda a vida da igreja está centrada nas glórias da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Porque se não tivermos esse parâmetro de decisão, nós vamos cooperar com a edificação de impérios humanos, religiosos, humanos. Não podemos cooperar com aquilo que realmente não glorifica Cristo. Você está entendendo? Temos que ser tão cuidadosos com isso. Comunhão sempre com todos aqueles que foram resgatados pelo nosso Senhor Jesus. Não importa se eles levantam suas bandeiras pessoais. Eu professo esse tipo de convicção teológica, eu professo esse outro tipo. Fique com eles. Se são verdadeiros cristãos, professam o nome do nosso Senhor, comunhão. Sempre. Abertos à comunhão. Prontos para a comunhão. Afinal de contas, há um só corpo, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus. Agora, cooperação é algo distinto. Não é? Com o que você vai cooperar? Você tem a liberdade de cooperar com algo que não está sendo edificado para a exclusiva glória de Cristo. Então essa é a diferença entre comunhão e cooperação. Agora vamos falar um pouquinho sobre unidade nos 15 minutos que nós temos. Meus irmãos, os dois textos que lemos em Efésios capítulo 4, vamos abrir de novo, por favor. Somente nesses dois versos, 3 e 13, é mencionada a palavra unidade. E penso que isso é muito significativo. Não há, repetindo, nenhum outro lugar do Novo Testamento onde apareça a palavra unidade a não ser aqui. Unidade. Efésios 4:3, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. E verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Somente aí estão as duas menções da palavra unidade. Então, primeiro, vamos pensar sobre a primeira. Unidade do Espírito, como já falamos, já foi promovida. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e constituiu a igreja o corpo de Cristo. Essa é a unidade do Espírito. Agora, no pouco tempo que nos resta, vamos destacar o verso 13, é uma outra expressão de muita importância e de muita confusão. Unidade da fé. O que é a unidade da fé? Será que a igreja vai chegar à unidade da fé? Será que a unidade da fé significa todos crermos nas mesmas coisas? É óbvio que não. Sempre haverá lugar para interpretações distintas e mais ou menos adequadas, não vamos entrar no mérito da questão, nem nos compete, de coisas que são secundárias. Secundárias. Devemos dar liberdade a todos os nossos irmãos em comunhão, que tenham a sua interpretação de textos bíblicos ou de verdades bíblicas, digamos assim, que para eles são absolutas muitas vezes, não é? E para nós podem soar como relativas, mas que são secundárias, que não tocam os fundamentos da verdade ou os fundamentos da nossa fé. Isso precisa ficar muito claro. Porque grande parte das divisões do corpo de Cristo não são promovidas por causa de conflitos com a verdade essencial, ou a verdade de fundamentos. A imensa parte das divisões no corpo de Cristo são promovidas por causa de interpretações particulares de textos bíblicos, ou da verdade, digamos assim.
Então aqui estão os pré-tribulacionistas, lá estão os pós-tribulacionistas, aqui estão os que batizam dentro da água, aqui estão os que batizam com aspersão de água, aqui estão os que tomam a ceia com vinho, aqui estão os que tomam a ceia com suco de uva, aqui estão os que partem o pão asmo, aqui estão os que partem o pão, qualquer pão que seja, e por aí vai. Uma história verdadeira para você. Sem dúvida ela soa engraçada, mas na verdade não tem graça nenhuma. Um irmão relatou para nós que nos Estados Unidos, 2 grupos que já haviam se separado, não sei por qual motivo, do lugar onde se reuniam, e então estavam juntos. E entenderam que eles deveriam praticar o lava-pés. Bom, nenhum problema, o lava-pés não é essencial nas escrituras, né? Tudo certo então. Vamos praticar o lava-pés. Então eles começaram a conversar. Como que nós vamos praticar o lava-pés? Aí uns diziam assim, vamos lavar os 2 pés, vamos lavar um pé só. Aí um grupo dizia, vamos lavar os 2 pés. Não, para que isso? Vamos lavar um pé só. Então entraram numa segunda fase da discussão. E a segunda fase era, vamos lavar com água fria ou vamos lavar com água quente? Nós poderíamos ter aí 4 divisões. O lava 2 pés, o lava um pé, o lava água fria, o lava água quente. Irmãos, a capacidade que nós temos de dividir o corpo de Cristo é insuperável. Porque nós mesmos somos divididos dentro de nós. E achamos que as nossas ideias sempre são as melhores. Lá nos tempos antigos, uma reunião de presbíteros, em tempos bem antigos, num determinado contexto denominacional, gastaram horas se degladiando para resolverem qual seria a cor da bandeira do presbitério. Entenderam que eles deviam fazer uma bandeira para o presbitério. E ficaram horas discutindo, anciãos, discutindo qual seria a cor da bandeira. Esse é o coração do homem. Então, vamos lá. Unidade da fé. Olha esse versículo. Primeiro, alguns detalhes que me parecem muito importantes. Olhe bem para o verso 13. Primeiro, como é que chegaremos à unidade da fé? Não está nos ensinando, Efésios 4, como que nós vamos chegar à unidade do Espírito. Porque a unidade do Espírito já foi promovida. Bendito seja o Senhor. Único Espírito, um Senhor, um corpo, uma fé. Foi isso que ele fez. Iniciou lá no Pentecostes. Que maravilha, não é? Agora, unidade da fé, até que cheguemos. Não é? Primeira coisa importante. Então a pergunta para nós, como nós vamos chegar? Aí precisamos de início um verso anterior, que é importante, muito importante, por 2 motivos, você vai ver. O primeiro, Cristo, o Cristo que ascendeu aos céus, olha aí o verso 10, que maravilha. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O supremo propósito de Deus é encher Cristo com todas as coisas e encher todas as coisas com Cristo. Esse é o supremo propósito de Deus. Então ele subiu acima dos céus para encher todas as coisas. E esse Cristo glorioso, ascenso, entronizado, ele mesmo concedeu para a igreja, como nós falávamos, ele confiou o evangelho à igreja. Então ele concedeu uns para que sejam apóstolos, outros para que sejam profetas, outros para que sejam evangelistas, outros que sejam pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento. Palavra mais específica agora, para o equipamento dos santos, todos os santos, porque o ministério do corpo é plural. Então, esse Cristo ascenso, ele concedeu homens dons, graças a Deus por todos eles, 20 séculos de história da igreja nós temos, palavra de Boaz para Ruth, quando tiveres sede, vá às vasilhas, plural, e bebe do que os servos tiraram. Que lindo, não é? 20 séculos em que servos tiraram água nas suas vasilhas. E nós estamos bebendo dessas vasilhas até hoje. 20 séculos. Bebe do que os servos tiraram. Então, o Cristo ascenso concedeu esses homens dons. E o que eles fazem? Para que eles servem? Para ser colocados em plataformas? Para serem youtubers? Influencers?
Ele colocou esses homens dons para o equipamento dos santos. Para que, olha o versículo aí com atenção, para que os santos desempenhem o seu serviço, cada um dos santos do Senhor, desempenhando o seu serviço, porque estão sendo encorajados, estão sendo suportados, estão sendo ensinados, estão sendo exortados, estão sendo até admoestados, estão sendo cuidados, para que eles então cresçam e desempenhem as suas funções. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Presta atenção. Então não são os chamados ministérios fundamentais, se você usa essa palavra, que edificam o corpo de Cristo, por si e em si. Esses ministérios equipam os santos, e os santos desempenhando o seu serviço, o corpo de Cristo é edificado. Você compreendeu, irmão? Compreendeu como é importante? Muito importante. Porque então os ministérios deixam de ser alvo de vitrine e passam a cumprir a função que eles têm. Então, vamos manter isso em mente. Por quê? Porque é dito então que isso acontecendo, e isso acontecerá pela graça de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então já estamos começando a entender o que é a unidade da fé. Para que ela ocorra, é necessário que esses que o Senhor concedeu como dons trabalhem, sofram, sirvam, paguem o preço. Admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria. Todo homem. 3 vezes no mesmo versículo, Colossenses 1:28. Para que apresentemos todo homem maduro, perfeito em Cristo. Por isso, diz Paulo, é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Que modelo nós temos nesse servo, não é? Que modelo. Então, aí está. Os dons, como são chamados aí, Efésios 4, e os santos, cooperando para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé. Mais um detalhe importante, olha, unidade da fé esse é importante. É aquela partículazinha simples lá do grego mesmo, que você conhece, né? Ela aparece aí infinitas vezes no Novo Testamento. É ela mesmo. Mas o que importa aqui é que o está junto com a unidade da fé. E isso é muito importante, porque está dizendo que a unidade da fé, me acompanhe aí por favor, está atrelado ao conhecimento do Filho de Deus. Então nós não chegaremos à unidade da fé sem o pleno conhecimento do Filho de Deus. Então qual que é o caminhar da igreja? Conhecendo essa plenitude do Filho de Deus. Já falamos muito sobre plenitude ontem, não foi? Que é dinâmica, não é estática. Então como vamos chegar até que todos cheguemos à unidade da fé? Será na medida do nosso conhecimento, ou pleno conhecimento do Filho de Deus. Que importante, irmãos, que importante. Seguindo, então, unidade da fé atrelada com essa epignosis, pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha aqui, no mesmo versículo, mais uma coisa para você meditar. Olha o acraseado, 3 vezes no mesmo versículo. É a partícula grega, ais. Se fosse transliterado para o português, seria um E, um I e um S. Ais. Segundo a definição de Strong, a ideia mais clara desse ais é atingir um determinado ponto, adentrar a algo, chegar a um determinado ponto. Então nós temos 3 vezes no mesmo versículo essa partícula. Vamos ver isso juntos. Olha lá, por favor. Até que todos cheguemos aí está, olha, unidade da fé e, como já vimos, está atrelada então ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Mais uma vez a partícula está vendo novamente? Então, ou seja, ele está falando da mesma coisa. Uma coisa está relacionada com a outra. Então, até que cheguemos a esta unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, que é a mesma coisa que a perfeita varonilidade. Está entendendo? O que é a unidade da fé, então? É chegarmos a uma perfeita varonilidade. Em outras palavras, chegarmos a sermos
homens maduros. A tradução em inglês, inclusive, diz a homem perfeito. Chegarmos a homem perfeito. E o homem aí é coletivo, é claro. Ele está falando de um corpo, não está falando de indivíduos, né? Então, repetindo, unidade da fé, verso 13, está atrelada, chegarmos à unidade da fé, está atrelado a crescermos no pleno conhecimento do Filho de Deus. Já falamos. Chegarmos à unidade da fé é igual a chegarmos a uma perfeita varonilidade, a um homem maduro. Chegarmos à unidade da fé, mais uma vez, é igual a chegarmos, a atingirmos a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Olha que lindo verso, irmão. Então você vê que não tem nada a ver com conceitos de um, conceitos de outro, eu entendo assim, eu não entendo assim. Nada a ver com isso. Tem a ver com crescimento, maturidade. Aliás, olha o próximo verso. Para que não sejamos mais, o quê? Meninos. Está vendo? Não é a unidade da fé, do modo que uma assembleia tem absolutamente a mesma convicção a respeito de todos os pontos das Escrituras. Não existe uma assembleia assim. Só se realmente ela tiver uma mente muito forte por trás dela, em que ninguém tem possibilidade de crer nada, a não ser aquilo que é dito ali, ponto final. Ninguém tem opção de crer em mais nada. Se o arrebatamento vai ser assim ou vai ser assim, não é? E se a ação do Senhor em direção aos judeus vai ser assim, todo Israel vai ser salvo, esse todo não é todo, é só um remanescente. Meus irmãos, nós chegamos a discutir até mesmo quantos anjos cabem na cabeça do alfinete, não é? Então, unidade da fé, que linda expressão, você não acha? Unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Perfeita varonilidade, medida. Palavra medida, metro, metron no grego. De onde vem nossa palavra? Metro. Como nós vamos chegar à unidade da fé? Na medida em que o metro de Deus estiver nos medindo. Quem é o metro de Deus? Quem é o varão medida de Deus? Nosso Senhor Jesus. Na medida que o Espírito Santo estiver usando esse metro para nos medir, medir nas Escrituras, irmãos, tem relação com duas coisas. Primeiro, julgar. Segundo, fluir. Com a vara com que medirdes vos medirão. Mateus 7. Julgar. Ezequiel. O anjo que tem na mão a vara de medir. E ele mede tudo naquele templo de Ezequiel. Tudo ele mede dentro do santuário. E inclusive mede o fluir do rio que saía na base do trono. E a cada medida as águas aumentavam. Mais uma medida, mais águas. Mais uma medida, mais águas. Na medida que o rio ia fluindo. Se não houver lugar para o varão medida, medir nossas vidas, o fluir acaba. Então, medida da estatura, da plenitude de Cristo. Que maravilha. Então, meu irmão, não seja cético, não seja crítico e muito menos cínico quando você pensar sobre a plenitude de Cristo. Porque sim, ela é possível que nós alcancemos. Na medida que o varão, na mesma medida em que o varão medida puder nos medir. A cada um de nós. Isso é que realmente fará com que a expressão da unidade seja uma coisa real, bonita, atraente, impactante no meio de nós. E para aqueles que não conhecem o nosso Senhor, para que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu sou em ti, meus irmãos, é a unidade da Trindade que o Senhor está falando. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que privilégio nós temos, irmão. Finalmente, eu não quero terminar com uma nota negativa, mas eu não vou encerrar sem ler algo para você. Então,
Se você estiver aí quase dormindo na cadeira, recobre seu ânimo e ouça um pequeno texto. Triste, mas muito exortativo. E creio que com a ajuda do Senhor nós podemos sim, dentro de tudo que já falamos, extrair notas muito ajudadoras. E então muito positivas para nós. É um relato, claro, real. De uma assembleia que estou hesitando em citar o contexto, embora o texto que eu vou ler já está publicado, ou seja, é público, mas eu não vou citar o nome dessa assembleia. Vou apenas dizer que quando o texto foi escrito, essa assembleia já estava junto, esses irmãos reunindo, há 40 anos. Interessante que o 40 na Bíblia é um número que significa provas e testes. 40 dias o Senhor no deserto, 40 anos o povo no deserto, né? 40 indica provas e testes. Essa assembleia estava completando 40 anos. E um dos irmãos mais velhos, experiente, reconhecido, um servo do Senhor nessa assembleia, nesse ano então dos 40 anos, ele escreveu o seguinte, escute então com atenção. Graças a Deus, através dos anos, nós sentimos que fomos abençoados. O Senhor está nos conduzindo adiante e nós estamos aprendendo. Mas o inimigo não esteve contente conosco. E por causa disso, ele golpeou no próprio cerne do nosso reunir. Alguns dos irmãos responsáveis, junto com outros, deixaram a assembleia. Quando eu olho para trás, eu penso que a razão para isso foi ciúmes. Ciúmes ministeriais. Fez com que irmãos mais velhos, que atuavam ali como responsáveis, deixassem aquela assembleia. Ciúmes ministeriais. Seguindo. Mas graças a Deus, pela sua graça, nós prosseguimos. Entretanto, o trabalho do inimigo ainda não estava terminado. Novamente, nós tivemos um outro rompimento, a partir do centro. Neste caso, a questão era sobre ensino e doutrina da palavra de Deus. Nós sentimos que havia erro em alguns dos ensinos que estavam entrando. Mas mesmo assim, haviam aqueles que desejavam introduzir aquele ensino em nosso meio. Por causa daquela controvérsia, nós tivemos o segundo rompimento. Primeiro, ciúmes ministeriais. Segundo, doutrinas que soavam erradas, estranhas. Mas finalmente foram introduzidos. Segundo rompimento. Aí ele conclui assim. Depois de termos atravessado estes dois rompimentos, nós estávamos tão fracos espiritualmente que começamos a fazer concessões. Ah, meus irmãos, comprometer. Nós vamos ver o quê? Que tipo de concessão? O que foi comprometido? Ele vai seguir no texto. Este é o meu sentimento. Ao invés, ouça com atenção, de sermos fiéis ao que o Senhor nos tinha confiado, ao invés de sermos unidos na mesma visão, e conheço essa assembleia e conheço a história desses irmãos, o que ele chama aqui de unidos na mesma visão é a visão celestial, a única que pode nos governar. Não é a tua visão nem a minha visão, é a visão celestial, que está exposta muito bem na Epístola aos Efésios, na Epístola aos Colossenses e no Novo Testamento em geral, né? A visão celestial, Cristo como centro,
Cristo como centro, primazia de Cristo, preeminência de Cristo, Cristo para encher todas as coisas para serem cheias de Cristo, primazia, preeminência de Cristo. Ao invés de sermos unidos na mesma visão, nós tínhamos nos tornado uma multidão mista. Meus amados irmãos, multidão mista. Será que nossas assembleias são multidão mista? Tem de tudo ali? Puxa para lá, puxa para cá, ensina isso, uma hora fala isso, outra hora fala aquilo. Será que há ciúmes, disputas, ministeriais inclusive, no serviço? Cada um disputando seu lugar, sua posição? Multidão mista, que palavra pesada. Finalmente, a última parte do texto, escute. Eu penso que nós tínhamos entrado naquela situação descrita no livro de Juízes. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Com boa intenção, ele diz, mas não havia mais uma visão unificadora. Essa foi a expressão que ele usou. Uma visão unificadora. Qual é a nossa visão unificadora? É a tua visão ou a minha visão? É a visão celestial. Não tínhamos mais uma visão unificadora. Meus amados irmãos, é uma nota triste. Se alguém já leu esse texto, está original no inglês, foi um testemunho que esse irmão deu, e quem conhece aquela assembleia sabe que essa é uma nota muito triste. Mas como já disse certa vez Martin Lloyd Jones, escrevendo uma obra sobre avivamento, muito bonita, sobre os avivamentos na história da igreja. Se não me engano é o primeiro capítulo mesmo. Sabe como ele intitulou o capítulo? Podemos aprender da história? Uma pergunta. Podemos aprender da história? Que não haja entre nós lugar para ciúmes ministeriais. Que não haja lugar para nós para doutrinas estranhas, ênfases desequilibradas, distorcidas, coisas judaizantes. Que não haja no meio de nós lugar para concessões inadequadas a tudo que fere a fé, os fundamentos da fé. Para que nós possamos preservar a unidade do Espírito e sejamos um testemunho vigoroso do nome do Senhor. Então, meus irmãos, essas três palavras são muito caras para o Espírito Santo, não é? Unidade, ministério e testemunho do Senhor. Que o Senhor possa forjar essas três realidades benditas em nós. Ajude-nos o Senhor nisso. Vamos orar. Querido Pai Celestial, quão carentes nós somos, Senhor. Quão pequenos nós somos, quão complexos nós somos. Suplicamos a Ti, Senhor, estenda Tua mão de misericórdia sobre Tua igreja. Estenda Tua mão de misericórdia sobre nossas vidas desajeitadas. Estenda Tua mão sobre nós, te pedimos, para que nós não sejamos apegados a conceitos que não são o verdadeiro fundamento. Ajuda-nos, Senhor, a termos coração alargado e pés pequenos. Ensina-nos os significados de sermos coordenados e de cooperarmos uns com os outros. Ajuda-nos a apreciarmos as funções uns dos outros. Guarda-nos, Senhor, de preeminências, de primazias, de disputas, de contendas, de ciúmes. Tem misericórdia de nós, Senhor. Segue pela Tua fidelidade trabalhando nossas vidas. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Pedimos a Ti, ó bendito Espírito Santo, continua usando o Teu martelo, o Teu cinzel, para talhar, para forjar os Teus candeeiros, Senhor. Não poupe, te pedimos, as nossas vidas. Trabalha em nós, Senhor. Queremos viver o tempo que ainda nos resta, particularmente nós, Senhor, que somos os irmãos mais velhos. Tem piedade de nós, Senhor. Guarda-nos de qualquer erro, confusão, distorções, ênfases indevidas, soberba, loucura. Guarda-nos, Senhor. Edifica a Tua igreja. E nós assim oramos, confiados no Teu precioso nome. Amém.